Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Servidores públicos federais vão ter expediente reduzido nos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Com a cerimônia de abertura e a bola rolando, a Copa do Mundo do Catar começou no último domingo, 20 de novembro. Na primeira e única partida do dia, os donos da casa perderam para o Equador por 2-0, ambos os gols marcados por Ener Valencia. O Brasil entrou em campo na quinta-feira, 24, na cidade de Lusail contra o time sérvio às 16 horas no horário de Brasília. Enquanto os comandados de Tite vão para o jogo, os servidores da administração pública estarão liberados. Isso porque o Ministério da Economia publicou uma portaria no último dia 11, definindo regras para o expediente de servidores federais em dias de Jogos do Brasil. De acordo com as orientações publicadas no Diário Oficial da União, agentes públicos federais podem encerrar o expediente 2 horas antes do horário dos Jogos do Brasil durante a Copa do Mundo. Nos dias em que o jogo da seleção brasileira acontecer às 12 horas, os órgãos públicos não precisam funcionar. Quando o Brasil jogar às 13 horas, servidores podem ser dispensados às 11. Em dias de jogos às 16 horas, o trabalho pode ser encerrado às 14 horas. Para o advogado Bruno Fischgold, a medida está dentro da discricionariedade administrativa do Ministério da Economia. Inclusive vai na linha do que foi feito nos outros eventos de Copa do Mundo. Nada muito diferente do que ocorreram nas outras Copas em datas e horários dos Jogos do Brasil. Fischgold frisa que a norma, além de não mandatória, não suspende os serviços públicos. Ele não obrigou, que os agentes públicos fizessem essa mudança, manteve em funcionamento os órgãos e as entidades e especialmente as atividades essenciais. Então, me parece que todos os cuidados foram tomados e com a possibilidade de viabilizar o acompanhamento dos jogos por aqueles agentes públicos que têm interesse. Conforme a determinação do Ministério, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas pelos servidores públicos no período de 1º de dezembro de 2022 até 31 de maio de 2023. As agências bancárias também vão ter horário especial de atendimento ao público nos dias de Copa do Mundo em que a seleção brasileira jogar. A decisão foi comunicada pela Federação Brasileira de Bancos. No caso de jogos às 13 horas, o funcionamento das agências será das 8h30 da manhã às 11h30. Nos dias de jogos às 16 horas, o horário de funcionamento será das 9 às 14 horas. Em todos os casos, considera-se o horário de Brasília. Caso o Brasil avance para as etapas seguintes e tenha algum jogo marcado para as 12 horas, o horário de atendimento ao público será das 9 às 11 e das 15h30 às 16h30. Segundo a Febraban, a decisão considera questões como a segurança das agências e de transporte de valores. Câmara aprova Código do Contribuinte e projeto segue para o Senado. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que promete modificar a relação entre contribuintes e Receita Federal. Trata-se do projeto de lei complementar 17 de 2022, aprovado no último dia 8 de novembro, que visa estabelecer normas gerais relativas a direitos, garantias e deveres do contribuinte, principalmente quanto à sua interação perante a Fazenda Pública. Diante disso, o documento foi intitulado de Código de Defesa do Pagador de Impostos, ou Código de Defesa do Contribuinte. Os destaques dentre os 37 artigos do texto, que agora segue para avaliação no Senado Federal, ficam por conta da equivalência na cobrança das taxas, do desconto regressivo sobre as multas e juros de mora para incentivar o contribuinte a quitar voluntariamente o débito e da boa-fé presumida do contribuinte. Um dos autores do texto, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, destaca reparações da relação entre pagador de imposto e fisco feitas pelo projeto. Não se pode ter
um órgão governamental tratando o cidadão que é seu cliente, aquele que paga impostos, de uma forma desequilibrada, desproporcional. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez seja a maior distorção que esse projeto visa corrigir. Quando você deve para o fisco, a sua dívida vai ser cobrada a taxa Selic. Quando o fisco, quando a Receita tem de devolver dinheiro para você, sabe como você recebe o dinheiro de volta? Corrigido pela poupança. Esse é só o exemplo talvez mais crasso e mais claro da falta de isonomia no tratamento. Por outro lado, representantes da Receita Federal defendem uma discussão mais aprofundada na Casa Legislativa vizinha, até para evitar a repetição de normas sobre esse tema. Segundo Mauro Silva, presidente da Unafisco Nacional, muitas das questões tratadas no PLP 17 estão tratadas também em projetos de lei recentemente apresentados pelo presidente do Senado e que vieram de propostas de comissões juristas e comissões de representantes do Poder Judiciário para aperfeiçoar o processo tributário e outras questões que envolvem a área tributária. O sistema tributário brasileiro é considerado por muitos como um dos principais impeditivos para o desenvolvimento do país como potência econômica. Ele afeta tanto as pessoas físicas, com a regressividade dos impostos, quanto as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas, que são o sujeito passivo na relação com o fisco. Para Fernando Lima, advogado tributarista, o projeto pode corrigir a obsolescência e a defasagem do emaranhado tributário brasileiro. Esse Código de Defesa do Contribuinte é importante justamente para conseguir clarear zonas cinzentas que o contribuinte vem sendo colocado, que acabam resultando em insegurança jurídica, em ofensas ao devido processo legal. Até por isso, cada vez mais demandas tributárias se aglomeram no Supremo Tribunal Federal para serem resolvidas. O texto já foi enviado para avaliação no Senado Federal, mas ainda não há previsão de quando será discutido. Ministério da Economia bloqueia mais de 5,7 bilhões do Orçamento Geral da União de 2022. A possibilidade de estouro no teto federal de gastos fez o governo contingenciar, ou seja, bloquear, mais de 5,7 bilhões de reais de gastos não obrigatórios do Orçamento Geral da União de 2022, conforme anunciou o Ministério da Economia no dia 22 de novembro. Segundo a pasta, a decisão é necessária para pagar 2,3 bilhões adicionais em benefícios da Previdência Social e por causa da suspensão da medida provisória que adiava para 2023 o repasse de 3,8 bilhões de ajudas para o setor cultural da Lei Aldir Blanc. O bloqueio de verbas consta do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas enviado na última terça para o Congresso Nacional. Publicado a cada 2 meses, o documento orienta a execução do orçamento. A distribuição dos cortes pelos órgãos do Poder Executivo Federal será divulgada em decreto presidencial a ser editado até o fim do mês. De acordo com o relatório, a necessidade de bloqueio total do orçamento de 2022 subiu de 10,5 bilhões no quarto bimestre para 15,38 bilhões no quinto bimestre. Apesar de a diferença entre esses valores totalizar 4,88 bilhões, o valor do novo contingenciamento ficou em 5,7 bilhões porque, ao longo dos últimos 3 meses, o governo tinha liberado cerca de 1,2 bilhão que estavam retidos. O contingenciamento pode agravar a escassez de recursos para a manutenção de serviços públicos até o fim do ano. Embora os cortes atinjam gastos discricionários, que não são obrigatórios, essas despesas são necessárias para a execução de serviços porque englobam gastos com internet, água, luz, telefone, computação e materiais nos órgãos públicos. No dia 18 de novembro, a Polícia Federal suspendeu a confecção de passaportes por falta de papel. A projeção para as despesas primárias em 2022 subiu 1 bilhão e 291 milhões, devendo fechar o ano em 1 trilhão 832 bilhões de reais. A estimativa para os gastos obrigatórios subiu para 1,68 trilhão, valor 2 bilhões e 136 milhões maior
que o projetado em setembro. A previsão de gastos discricionários do Poder Executivo foi reduzida em 845,7 milhões, para 152,39 bilhões de reais. O detalhamento dos cortes por ministério só será divulgado no próximo dia 30, quando um decreto presidencial especificar a distribuição do contingenciamento. TCU divulga dados atualizados no painel de obras paralisadas em todo o país. O Tribunal de Contas da União, o TCU, divulgou na quarta-feira, 23 de novembro, o painel com os dados consolidados de obras públicas federais que estão paradas em todo o país. Está no ar o painel de obras paralisadas. O espaço tem o objetivo de consolidar os dados de contratos relacionados a obras públicas custeadas com recursos federais. Para isso, o TCU reuniu e deu transparência às informações dos principais bancos de dados oficiais do país e buscou apresentar o cenário mostrando a quantidade, os valores e a lista detalhada desses empreendimentos. Na página inicial, tem-se uma breve contextualização sobre a quantidade de obras analisadas e a quantidade total de obras paralisadas. Atualmente, são mais de 22 mil obras registradas, das quais mais de 8 mil estão paradas, cerca de 38%. Além disso, é possível verificar o valor de investimento das obras paralisadas por estado da federação. Na aba Visão Geral, é possível analisar os dados atualizados de 2022, bem como realizar comparações com as bases de dados de trabalhos anteriores, de 2018 e 2020. Por fim, na aba Emendas, é possível verificar a situação das obras de acordo com a origem dos recursos. Destaca-se que a plataforma disponibiliza a listagem de empreendimentos de acordo com os filtros utilizados pelo usuário. Ademais, são disponibilizados gráficos que permitem uma melhor visualização dos dados de obras, como a quantidade de obras paralisadas por área, como educação, saneamento, saúde, infraestrutura de transportes, entre outros. Os dados foram extraídos dos seguintes bancos de dados: Caixa Econômica Federal, Orçamento Geral da União, Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação, Módulo Obras 2.0 e Módulo Monitoramento de Obras, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Superior, Fundação Nacional de Saúde, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e Sistema de Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde. No site do Portal Convênios você confere o link para acessar o painel de obras paralisadas. Acesse portalconvenios.com. Projeto que proíbe a arquitetura hostil em espaços públicos segue para sanção. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, dia 22, projeto de lei que proíbe o uso de arquitetura hostil com emprego de materiais, estruturas, equipamentos e técnicas que tenham como objetivo afastar pessoas, principalmente as que estão em situação de rua, de espaços livres de uso público nas cidades. Relatada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a matéria foi aprovada no Senado em março deste ano. Autor do PL 488 de 2021, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, comemorou nas redes sociais a deliberação pelos deputados. Se virar lei, ela será denominada Lei Padre Júlio Lancelotti, proibindo o uso de materiais, estruturas, equipamentos e técnicas de construção hostil que tenham como objetivo ou resultado o afastamento de pessoas em situação de rua, idosos, jovens e outros segmentos da população desses espaços. Na justificativa do projeto, Contarato salientou que muitas cidades brasileiras têm incentivado a arquitetura hostil em razão da especulação imobiliária de certas regiões. O texto altera a Lei 10.257 de 2001, o Estatuto da Cidade, para estabelecer como diretriz a promoção de conforto, abrigo, descanso, bem-estar e acessibilidade na fruição dos espaços livres de uso público, de seu mobiliário e de suas interfaces com os espaços de uso privado.
O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, afirmou que o projeto qualifica o estatuto para proteger a população em situação de rua. Ele afirmou que ninguém merece ou quer viver nessas circunstâncias, por isso é necessário que as cidades acolham essas pessoas. Para a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, esse é um raro projeto com concordância de vários partidos para evitar o emprego dessa arquitetura hostil nas cidades. Ela destacou que é um projeto muito humano. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!